Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Depois de alguns dias afastado, apenas deixei as gravações, nós estamos voltando novamente ao nosso batente, à nossa labuta, ao nosso trabalho. E hoje para falarmos da missão da Igreja de Cristo. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Essas lições desse primeiro trimestre de 2023 estão sendo comentadas pelo pastor José Gonçalves, que é o presidente da Assembleia de Deus na cidade de Água Fria, Piauí. Como disse, lição 5 para 4 de fevereiro de 2024. A missão da Igreja de Cristo. O texto áureo nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Eu quero aproveitar também para agradecer a você, a sua família, que tem, de certa forma, nos acompanhado. Eu sei que somos apenas um pingo d'água no oceano, mas temos tido a graça de Deus de continuarmos, não desistirmos. Não é o meu pensamento desistir. Haja o que houver. Eu estou falando da obra de Deus. Eu estou falando da graça de Deus. Eu estou fazendo com que o Senhor Jesus seja muito mais conhecido, ainda que em pequena proporção, mas é o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. E você que tem compartilhado as nossas mensagens, continue fazendo. Você tem sido bênção para nós e para este trabalho. Você que é inscrito, Deus abençoe a sua vida. Você que é professor da abençoada Escola Bíblica Dominical, que segundo o pastor Antônio Gilberto, falecido, a Escola Dominical é a maior escola do mundo. E ele dizia que a Escola Dominical evangeliza enquanto ensina. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Deus abençoe a sua vida. Meus amados, a Igreja de Deus tem uma missão. E essa missão não foi entregue por um sacerdote, não foi entregue por um pastor, não foi entregue por uma autoridade política. Não, essa missão foi entregue pelo Senhor e é uma missão sublime. Glória a Deus. E essa missão é algo que o Senhor nos mandou fazer. Isso está muito claro na Bíblia. E a igreja que não cumpre essa missão, ela renunciou à sua existência. A existência da igreja resume-se no cumprimento da missão, que alguns chamam de o ID do Senhor. E essa missão só será plenamente cumprida quando no seu exercício os seus missionários, os seus pregadores colocam Jesus como centro da sua mensagem e colocam o pecador como alvo da sua mensagem. Se eu coloco Jesus como centro e o pecador como alvo, logo eu estou cumprindo a missão tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós. E eu quero ler com vocês, para que nós
nos firmemos nesse trabalho que ele se compõe por subsídios prévias da nossa escola bíblica, que acontece no domingo, pelo que eu agradeço a você que tem nos acompanhado, você que é aluno assíduo, você que ama a escola dominical. Em Mateus capítulo 28, em versículo 19, que são versículos muito conhecidos da igreja, Mateus 28, 19 e 20, que nos diz: E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa é a missão que a igreja recebeu, da qual ela não pode arredar o pé, em hipótese nenhuma. O apóstolo Paulo, nos ensinando a aproveitar o tempo, no máximo que pudermos, ele disse que nós devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Isto é, em tempo é o que nós temos disponível para fazer isso. É na igreja, nas praças, é nas ruas, é nos valados, colocando parte dos nossos recursos para que alcancemos as almas que estão perdidas. E fora de tempo é quando nós fazemos o maior esforço possível. Quando nada parece que vai dar certo, nós estamos pregando o evangelho. Então, é uma ordem do Senhor: pregar e ensinar. Porque quando nós pregamos, nós estamos entregando a mensagem para os que estão lá fora. Nós queremos alcançar os de fora. Mas quando nós estamos ensinando, nós estamos querendo agregar os de dentro. Nós estamos querendo fortalecer a fé dos que estão dentro, aqueles que aceitaram a Jesus, para que eles não sejam enganados pelo mundo. Então, essa era a maior preocupação do Senhor Jesus Cristo para a igreja: pregar e ensinar. E ele diz, mandando guardar, ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, isto é, todas as vezes que nós nos dispormos a fazer isso, o Senhor está conosco. Olha aqui, que versículo bonito aqui em Salmos capítulo 32, aliás, Salmos 32, versículo 8. O Senhor dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele toma esse cuidado de nos instruir, de nos ensinar, e à medida que ele nos instrui e nos ensina, a Bíblia diz que ele nos guia com seus olhos. Isto é, ele não nos deixa nenhuma brecha para que nos desviemos do caminho. Glória a Deus. E ainda falando desta missão maravilhosa, nós temos em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 17. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ora, como é que alguém diz que é igreja e renuncia à pregação do evangelho? A razão, o motivo da existência da igreja é que ela vai pregar o evangelho, que ela vai arrebatar as almas que estão perdidas no engano do pecado. Se alguém renunciou isso, se alguém está, de certa forma, maquiando este trabalho, está perdendo tempo e para o céu não vai. Porque quem não cumpre ordem é desobediente, é desordeiro.
e para o céu não irão os desordeiros. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus está falando isso para nos tirar um certo peso que às vezes parece estar sobre nós. Ele manda ir e pregar a toda criatura, mas ele deixa que quem crê e for batizado será salvo. Isto é, eu não tenho obrigação de, ao pregar, as pessoas aceitarem. Mesmo porque quem convence a alma do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então eu não posso carregar um peso do qual eu não tenho responsabilidade. Aliás, que eu não tenho autoridade. A responsabilidade eu tenho de pregar, mas eu não tenho autoridade de transformar a pessoa. Quem tem essa autoridade é o próprio Deus por meio do Espírito Santo. Mas ele nos anima ainda dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aí ele dá aqui os 5 sinais que os mais antigos chamavam do Evangelho dos 5 sinais. Aí ele diz, expulsarão demônios. 1. 2. Falarão novas línguas. 3. Pegarão nas serpentes. E se beber 4, e se beber 3, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lembramos que, eu vou falar mais na frente, que ao enviar os 12, nós temos a missão dos 12 e a missão dos 70. Quando Jesus envia os 12, ele dá exatamente essa autoridade de expulsar todos os demônios. É assim que o evangelista Lucas fala, expulsar todos os demônios e curar toda enfermidade. Então, quem prega o evangelho, quem cumpre a ordem do Senhor, isso vai acontecer. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão, isto é, as pessoas que estiverem fazendo a obra, que fazendo o trabalho, crendo, eles vão ver que estes sinais acontecerão, porque Deus é quem está conosco. Glória a Deus. Então, essa missão nós fazemos, que é a pregação do Evangelho, como eu disse, o Senhor tem que ser o centro. Não é a placa da igreja, não é a fama do pastor, não é o discurso bem abalizado com princípio, meio e fim. Não é isso que vai satisfazer a alma do pecador, de forma que ele venha aceitar a Jesus como Salvador. Não é isso. O que vai fazer com que a pessoa aceite a Jesus como Salvador é que essa mensagem vá de encontro aos seus pecados. Que essa mensagem seja cristocêntrica. Que ela não seja maquiada, que ela não seja fincada em homens. Glória a Deus. Se assim nós fizermos, certamente as almas aceitarão o nosso Deus. Então, essa missão é algo de grandíssima importância para Deus. E também para o crescimento da igreja. Só que, meus amados irmãos, nos últimos dias, ou nos últimos tempos, essa palavra missão tem sofrido alguns abalos. Como, pastor? A palavra missão tem sido elitizada. E as pessoas que elitizam a palavra missão, essas mesmas pessoas fragilizam o trabalho, fragilizam a obra. Porque ser missionário é ser alguém que vai ser enviado para levar uma mensagem. Mas nos últimos tempos nós temos visto que alguém que é separado para uma missão, parece que ele passou a um patamar superior. Parece que ele foi promovido aqui na terra. E parece que são as atitudes dele, as obras dele, que
vão levá-lo à missão. E aí a gente vê logo que se criam testemunhos, que houve esse testemunho, que houve essa revelação, que houve esse sonho, que houve isso, que houve aquilo. E quando a gente começa a acompanhar, lá no final, me parece que não houve foi nada. Então, a missão é algo sério, a missão é algo que não pode ser tergiversado por ninguém, porque ela existe desde quando Jesus subiu para que o inferno seja saqueado e de lá as almas sejam arrancadas. Glória a Deus. A missão da igreja é pregar e instruir. Instruir. Quando eu falo de instruir, eu estou falando de ensinar mediante a palavra de Deus. Porque se eu for falar em educação, eu vou dizer que a educação é aquilo que nós aprendemos com os homens. São os processos formativos que nós adquirimos no relacionamento com os homens. O ensino e a instrução não. São aquilo que nós adquirimos no relacionamento com o Senhor. E está aqui muito bem claro em Salmo 32:8, que o próprio Deus nos guia, nos leva ao processo da aprendizagem e da instrução. Então a igreja tem deve ter, aliás, deve ter não, ela tem, ela recebeu. Se ela está cumprindo, ou em determinado lugar não está cumprindo, problema dela. Mas ela recebeu essa incumbência imutável, inalterável, de pregar e instruir. Eu repito, eu prego quando eu falo para os de fora e eu ensino quando eu falo para os de dentro. Um certo pastor disse que o pastor que exerce o seu ministério com eficiência, ele tem que ter uma palavra para o povo e o ensino para a igreja. Se ele não tem uma palavra para o povo e o ensino para a igreja, ele está precisando voltar atrás, porque pastor ele não é. Porque tem muita gente, meus amados irmãos, eu digo isso sem vaidade alguma, com muito temor, então, que não sabe fazer a diferença entre uma palavra de pregação, uma palavra para o pecador, entre uma outra para a igreja. Não sabe fazer a distinção entre uma pregação e um ensino. Então o pastor tem que saber. Ele tem que ter uma palavra para o povo, que aí inclui tanto a igreja quanto os outros. Ele tem um ensino para a igreja em particular. Essa é a missão que a igreja recebeu. Então, qual é o objeto da pregação? O objeto da pregação é Jesus, é a salvação. São os processos que se seguem à pregação, a santificação, o cuidado que a gente deve ter quando aceitamos a Jesus como Salvador. Semana passada, eu fiquei muito alegre. Eu senti uma alegria assim, muito grande no meu coração. Eu fiz uma viagem para São Paulo. E lá eu preguei o evangelho para meu irmão, que mora lá quase 50 anos. Faltam alguns anos para 50 anos que ele mora lá. E eu nunca havia ido lá por dificuldades, de um lado financeira, lá no início, do outro lado a doença da minha esposa, que nunca me permitiu ir, porque ela não podia ir, nem eu poderia ir e deixá-la sozinha. Mas dessa vez eu estive frente a frente com ele, a esposa que está convalescendo de uma cirurgia, não está bem, e temos orado por ela, e eu preguei o evangelho para ele,
Eu senti Deus trabalhando, porque das outras vezes eu pregava e ele sempre rebatia, mas dessa vez ele ouviu e depois ele aceitou a Jesus como Salvador. Eu saí aqui de Sergipe para São Paulo e eu avisei a igreja, pedi oração à igreja e eu cria no coração que Deus faria alguma coisa e ele fez. Então, essa é a alegria que devemos ter. E se eu me alegro, a Bíblia diz que os anjos festejam por um pecador que se arrepende. Então, o discipular, quando Jesus disse para que nós ensinemos, fazer discípulos em todas as nações. Isto é, não há uma seleção a ser feita, que ele quer que faça discípulo e não seleção. Porque às vezes nós queremos selecionar as pessoas que devem receber a palavra e até aquelas que devem ser ensinadas. Mas Jesus é generalista nisso. Fazer discípulos em todas as nações. É a missão da igreja. A igreja também deve ser uma comunidade adoradora. Então, adorar é prestar louvor, é dar honra a quem merece honra. E nós devemos adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e em nós. Porque nós não éramos absolutamente nada. O profeta Isaías diz que nós, olhando dos céus à terra, nos viu como ovelhas sem pastor. Mas coube a nós a graça e a misericórdia de Deus, que entregou o seu Filho, unigênito e sem pecado, para que nós pudéssemos ter, para frutificar em nós, a possibilidade de sermos salvos. Glória a Deus. Então, nós devemos adorar o Senhor, porque apenas Ele é detentor de honra, de glórias, de louvor e de adoração. Às vezes, há pessoas que, de certa forma, puxam um pouquinho para Ele, para a sua função, para a sua posição, uma certa adoração. Mas a Bíblia é clara, somente a Ele adorareis. E essa adoração que nós fazemos ao Senhor, ela edifica a nossa fé. Ela edifica a igreja. Porque às vezes nós somos elogiados por determinada coisa, somos honrados por determinada coisa, nós ficamos satisfeitos. Quem não fica? Todos nós ficamos satisfeitos quando somos honrados, quando somos elogiados, mesmo sem merecer. Imagine Jesus, ele fica satisfeito quando nós damos a Ele a honra e a glória devidas a Ele. Não é nenhum favor, é uma honra, glória e adoração devidas a Ele, porque Ele é Deus. Então nós devemos então ser uma comunidade que edifica. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. No segundo, em Efésios. Então, nós sabemos que nada éramos e nada somos. Porque o próprio Jesus disse que sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus é impossível a nossa vida. Sem Jesus é impossível o nosso sucesso. Sem Jesus é impossível fugirmos da morte.
Sem Jesus é impossível entrar no céu. Ele diz que nós só entraremos no céu por Ele. Ele é o caminho. Ele é a porta. Ora, meus amados, está tudo fechado. Ele é o caminho. Sabemos que o caminho leva-nos a algum lugar. Ele é o caminho que nos leva a esse lugar. Mas chegando nesse lugar, ele é também a porta. Então, sem ele nós nem vamos e nem entramos, porque ele é o caminho e também ele é a porta. Glória a Deus. A igreja também é um lugar de socialização. É um lugar de comunhão. Nessa pandemia, algo que nos chocou muito. Ninguém esperava, ninguém nunca, acho que nenhuma pessoa viva passou por uma catástrofe que nós passamos. Parece-me que a última pandemia que aconteceu lá na Europa já tinha mais de 100 anos. Portanto, acho que nenhuma pessoa viva passou por ela, ou é sobrevivente dela. Mas essa pandemia nos trouxe, infelizmente, depois de passada, depois de que muitos morreram, muitos sofreram, ela deixou lições boas, para que nós nos corrijamos de alguma coisa, e lições ruins também. As lições boas é que nós devemos sempre estar próximo do Senhor, sabendo que Jesus disse, cabe a cada dia o seu mal, sabendo que isso é verdadeiro. Cada dia traz o seu mal particular. Mas outra coisa que foi muito prejudicial e que continua ainda, é que alguns acham que a igreja é dispensável para a sua vida espiritual. Dispensam, renunciam à comunhão da igreja e à socialização. Meus amados, nós somos, por assim sermos, um ser sociável. Nós não nascemos para viver sós, isolados. Nós nascemos para viver em sociedade. E isso foi gestado pelo próprio Deus na família. Então, a família é o primeiro espaço social que nós enfrentamos, para depois enfrentarmos outros fora. Então, não é verdadeiro, é mentira a história de que a igreja pode, que o irmão pode ser crente, pode ir para o céu sem congregar. Não tem cabimento. Se na família nós temos a obrigação de congregar, isso Deus já fez para que nós aprendamos a viver ao lado de pessoas na família, como é que na igreja isso pode ser dispensado? E muitas pessoas se afastaram da comunhão da igreja, renunciaram à socialização da igreja, algumas voltaram, mas eu sei que muitas outras estão fora ainda. Uns chamam de desigrejados, outros chamam de não congregacionados. Então inventam esses nomes para renunciar à comunhão da igreja. A comunhão é algo maravilhoso. Jesus, ele podia muito bem, como Deus, fazer a obra sozinho, mas não. Ele elegeu 12 e depois elegeu mais 70 e depois entregou a obra para a igreja que hoje, por graça e misericórdia de Deus, está fazendo esse grande e maravilhoso trabalho. Então nós temos a missão dos 12, que é também a missão da igreja. Não é diferente. Qual era a missão dos 12? Pregar o evangelho. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Qual era a missão dos 12? Curar os enfermos. Qual é a missão da igreja? Jesus disse, se crer, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Missão da igreja, missão dos 12,
expelir os demônios. Jesus disse isso, todos os demônios. Missão da igreja, expulsar os demônios. Missão dos 12, está inteiramente à disposição do Senhor, conforme Lucas capítulo 9, versículo 13, eu vou ler com você. Lucas 9, 3, estamos inteiramente à disposição do nosso Deus. Lucas 9, 3. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alfoge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Isto é, esteja inteiramente à disposição de Deus. Deus vai providenciar tudo. Era a missão dos 12 e é também a missão da igreja. Não adianta alguém querer enriquecer com os bens da igreja, você não vai levar nada. Ninguém foi chamado para ser rico. Nenhum pastor foi chamado para ser rico. É pecado ser rico? Não. Mas ninguém tem o direito de enriquecer da igreja. Ele tem que estar à disposição de Deus. Deus vai providenciar tudo até que Ele venha nos buscar para gozar verdadeiramente no céu. Porque aqui tudo é passageiro. Não adianta ser rico aqui, porque nada levaremos. Vou ter que deixar o dinheiro, vou ter que deixar o carro novo, a casa, as viagens, as posições, os poderes, nada vai subir. Missão dos 12, missão da igreja. Missão dos 70. Se na missão dos 12 os trabalhos eram mais dispersos, porque a Bíblia diz que na missão dos 12, olha o que ele diz aqui. E saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, ele foi um evangelho mais espalhado, mais disperso, mais à vontade. Na missão dos 70, esse trabalho foi mais centralizado. Leamos isso em Lucas capítulo 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus estava proibindo os discípulos entrarem nas casas dos pecadores? Não. Ele está dizendo aqui, ele mandou ficar na casa que chegar, fique lá. Não fique de casa em casa. Um dia está numa casa, outro dia está no outro, porque deixe que na casa que você estiver, fique lá, porque o Deus que mandou vai providenciar todas as coisas. Então ele quis centralizar, ele está fazendo um ministério mais centralizado, mais centrado naquilo que ele devia fazer, porque a Bíblia diz que Jesus mandou eles irem ali para todas as partes aonde ele deveria ir depois. Então essa é a missão dos 70, foi a missão dos 70 e é a missão da igreja. Pregar, ensinar, curar e fazer maravilhas no nome do Senhor. Até porque o próprio Jesus nos prometeu, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a fé, ela é também praticada na esfera fraternal. A Bíblia diz que lá, nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, todos tinham as coisas em comum. E vendiam os seus bens, suas fazendas, e depositavam aos pés dos apóstolos e eles dividiam com os mais necessitados. Então era a fraternidade, era o apoio às pessoas mais necessitadas. Até porque na época não existiam os benefícios que nós temos hoje.
na esfera social, que também está muito ligada a isso aqui. É quando as pessoas não despedem outras apenas com a palavra. Se você deve, se você pode, tem alguma coisa, você deve pregar o evangelho e dar alguma coisa também para... Não podemos achar que as pessoas que precisam do evangelho são apenas a alma ou apenas o corpo, que nós vamos servir a alma e deixar o corpo desfalecer, ou ignorar a alma e alimentar o corpo. Temos que fazer os dois na esfera social. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Imagine que o sal, algo, coisa assim de pouco valor, mas absolutamente indispensável. A igreja é indispensável para que o inferno seja saqueado e as almas sejam agregadas no aprisco do Senhor. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz e em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá das densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.